Boa noite. Nós estamos de aniversário. A TV Educativa está fazendo 40 anos. E se ela conquistou um público cativo, se ela construiu um conceito de seriedade, de responsabilidade, de credibilidade, isso se deve fundamentalmente pela qualidade dos profissionais que trabalham e trabalharam aqui. Então nós resolvemos, aqui nesse espaço, colocar pessoas que fazem parte da nossa história, para que elas conjuguem verbos na primeira pessoa. E nós vamos começar com uma moça que esteve aqui em 2 momentos diferentes, mas que nos abandonou. Ela vai conjugar verbos na primeira pessoa. Tânia Carvalho, que nasceu em Bagé, morou em São Paulo, morou em Portugal. Portugal no Porto ou em Lisboa? Morei no Porto, em Lisboa, no Furadouro, na Ria do Aveiro. Percorreu Portugal. Depois Porto Alegre. Ela começou trabalhando no IASIG como secretária do diretor do IASIG. Só que aí o IASIG abriu uma galeria e ela passou a fazer divulgação da galeria de arte. Aí conheceu um galã de cinema, era um grande galã da época, Geraldo Del Rey, que resolveu casar com ela, levantando embora, foi para São Paulo. Em São Paulo, ela foi trabalhar na editora Abril. Foi convidada a fazer parte do departamento comercial. Não vendeu nada. Tragédia. Mas aí ela foi convidada então a ir para a redação e deu tudo certo. Ficou na Abril até ir para Portugal. Portugal, eu não sei o que ela fez, ela vai contar aqui depois. Depois, voltou, tarará, teve um filho, se separou do Geraldo, veio para Porto Alegre. Estava em Porto Alegre quando, em 72, fez uma viagem à Europa. Na volta da viagem, deu uma entrevista para a Célia Ribeiro. Quando, então, a TV Gaúcha, era gaúcha ainda, estava preparando um novo programa para estrear ao meio-dia, Jornal do Almoço. E, por sugestão da Célia, apresentaram a Tânia. E deu tudo certo, nunca mais saiu do ar. Eu não queria te interromper, Ivete, mas já te interrompi, querida. Ivete Tereza Brandalize Matos. Primeira pessoa hoje és tu. Ah, para ganhar flores, não. Ah, quem vai te entrevistar hoje sou eu. Tá, Tânia. É verdade! Tá, Tânia. Muito obrigada pelas flores maravilhosas. Ivete. Ivete é uma mulher de paixões. Agora tu vai ficar bem quieta, porque quem vai te entrevistar sou Tânia, eu. vamos fazer uma coisa. O segundo programa é teu. Não. Este é meu. Não, nós vamos brigar nós agora. vamos brigar, que vai ser Nós horrível. vamos brigar a tapa. Então, assim, Ivete. eu respondo uma, tu responde outra? Não, hoje eu não vou responder nada. Tá, isso é traição? Não, não é traição. Isso foi um grande complô de afeto, de amizade, de admiração, de dedicação das pessoas que te amam, dessa TV que também é a tua história, e tu também fazes parte dela. E quando eu fui convidada era segredo absoluto. Milton Matos sabia, todo mundo sabia, e as pessoas... chorando. Ai, me dei um papel, E as pessoas... Agora, quando eu cheguei, todo mundo... Tu és a primeira pessoa, Ivete Brandalize, uma mulher de paixões, uma mulher que tem profissões maravilhosas, na maior dignidade, que tem uma família que tu formaste com amor, com paixão, tanta paixão quanto as tuas profissões que tu seguiste, priorizaste uma que é o jornalismo, além da psicologia. Ivete, para de chorar e me responde, no momento, além do Eduardo, qual é a tua primeira pessoa? Eu quero saber antes, quando é que tu vais conjugar verbos? Se foi todo um complô armado, tem um segundo momento no qual tu falas, tá? Tá combinado? Então tá, a gente fica devendo isso. Ficamos, Olha, eu te devo isso, Ivete. Por isso que eu te trouxe flores para fazer uma homenagem. Eu fiquei muito comovida quando eu entrei na TV, vi todos os meus amigos, os meus colegas, os companheiros de tanto tempo. Ivete, tu és uma grande primeira pessoa. Eu acompanho sempre este programa. Qual é a tua grande paixão no momento? Profissional e afetuosa. Bom, eu sou de paixões e tem um detalhe, eu somo paixões. Tu és capricorniana. Isso, eu vou como tu. Exatamente. Eu vou somando paixões. Realmente, tu falaste no Eduardo. Eu acho que o Eduardo é a paixão mais recente minha. Sim. Mas o jornalismo é uma paixão que não termina nunca. Continuo sendo jornalista de manhã, de tarde e de noite.
Eu diria que eu sou, inclusive, uma cronista apaixonada, embora não esteja escrevendo neste momento. Quantos livros tu escreveste? Não, eu sou muito relapsa. Eu tenho um livro só e 500 crônicas para serem pesquisadas. Eu trabalhei durante 20 anos na Folha da Tarde, fazendo uma crônica diária, mas não reuni. Este livro que eu tenho até é fruto de um trabalho do Antônio Hohlfeld, que um dia disse, não, tem que fazer esse livro. Juntou algumas crônicas e fez. E eu me devo outros, mas eu sou muito relapso. Ivete, desde sempre o Rio Grande se reconhece na tua voz, nas tuas intervenções, nas tuas crônicas na Folha da Tarde. E uma vez eu me lembro que uma pessoa completamente sem noção queria saber quem era Ivete Brandalize, que não conhecia. Acho que era a única pessoa na vida que não te conhecia no Rio Grande do Sul. Nem vamos citar o nome do indivíduo para não lhe dar... enfim, nem existe. Mas essa identidade que tu tens com o estado do Rio Grande do Sul... Pois é, tem uma coisa muito engraçada. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem, bah, eu te conheço desde quando eu era pequenininho. A gente fazia pequenininha e as pessoas são grandes, estão brancas. E mas olha os guris que estão todos de cabelo branco. Pois é, me conhecem desde quando eram pequenininhos. Que a professora da escola mandava fazer o tema em cima das minhas crônicas. Exatamente. Esse senhor que não me conhecia, a única pessoa que eu sei, foi meu chefe num determinado momento, porque comprou a emissora onde eu trabalhava. Sim. E realmente ele ficou muito surpreso. E quando eu disse, nessa emissora eu tenho uma crônica diária, ele disse, o que é isso? Eu disse, é um comentário diário. Tipo futebol? Eu disse, é bem assim, mais só ou que menos. Os assuntos variam, né? Não é só futebol, até pode ser futebol. E aí foi ótimo, porque ele passou a me conhecer um dia, ele disse que já me conhecia. Sim, ele nunca mais te esqueceu, certamente, né, Ivete? Essa trajetória, como foi? Depois tu vieste para a TVE, que é uma emissora do estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre tinha uma briga aqui, porque dizia assim, a TVE é uma emissora do governo do estado do Rio Grande do Sul. Não, é uma emissora do estado do Rio Grande do Sul. Como é? Faz uma diferença trabalhar para uma emissora, não pode chamar de oficial. Uma TV pública, né? Uma TV pública, exatamente, corretamente. Olha, eu acho que a TV pública, ela não deveria ser como é hoje. Cada vez que muda governo, muda toda a direção. Porque isso, de repente, pode comprometer, inclusive, a linha da emissora. Sim. Nós já vivemos momentos, tu já viveste aqui também, em que, de repente, a linha ficou perigosa. Foi demitida daqui, depois retornei. Pois é, então fica uma coisa perigosa porque quando é tratada como uma emissora do Estado. Sim. Mas agora, nesta direção, eles conseguiram transformar essa TV numa TV pública. Viva. Então, quem nos paga é o contribuinte. Ao contribuinte, nós devemos satisfação. Como o contribuinte, nós temos um compromisso de seriedade, de responsabilidade. Nós já tivemos, inclusive, o prêmio de a melhor estação em credibilidade. Sim. E isso é extremamente importante, porque nós estamos aqui para servir este público que nos paga. Para informar, para educar. Porque antes uma TV educativa era uma TV dirigida por professoras. Nada contra as professoras que eu amo. Mas era assim, era uma coisa didática. Mas depois, quando o Daut, te lembra? Quando o Daut entrou, que teve assim umas modificações aqui, então passou a ser uma emissora jornalística também. Tu pegaste esse período, essa transformação. Exatamente. Tu pegaste o período do Jorge Furtado, do Zé Pedro Goulart. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Até hoje se comenta, né, o tipo de programação que o Zé Pedro, como diretor de programação, criou e que era dirigido pelo Furtado, com a participação do Peninha, etc. Peninha. Eles estudavam aqui na TV. A TV era um laboratório, o que eu acho maravilhoso. E o resultado está aí. Furtado com sucesso, Zé Pedro com sucesso, Peninha com sucesso. Maior sucesso do mundo. Agora, uma coisa que tu não sabes é que eu estava desempregada. Foi então quando a Calda Júnior, primeiro faliu a Folha, e eu deixei de escrever então no jornal, e eu perdi o emprego na rádio porque o meu patrão não sabia quem eu era. E quando soube, achou que eu era muito cara. Aí pediu para eu saí. E eu fiz uma entrevista contigo num programa divino que tu tinha chamado Corpo e Alma. Aqui, exatamente, aqui nesse estúdio. Isso com a administração aqui do Fedrize, diretor de programação Crescente, divino, Cândido Norberto. Não, já tinha. Norberto foi mãos à obra, mas já tinha, exatamente. E aí tu me trouxeste aqui
e lá pelas tantas comentaste, pô, a Ivete podia estar aqui. E em seguida o Fedriz me convidou para um debate. Então eu fazia aqui 3 vezes por semana um debate na TV Educativa. Sim. E aí fui ficando, tu terminaste saindo. O Corpo e Alma, que eu acho que era, de certa forma, este mesmo programa, só que era mais refinado. Sim, era mais cuidado, tinha detalhes de imagens muito boas. Eu me lembro do programa, era uma coisa muito bonita. De certa maneira, esse Primeira Pessoa foi o que sobrou do Corpo e Alma. Não diga isso, Ivete Brandalize. Digo! Ivete, como é que tu enfrentas? Nós temos muitos anos de vida, o que eu acho isso maravilhoso. E como é... Muitos, mas muitos mesmo, o que eu adoro. Eu quero ter 70, 80, 90, 100. E como é que tu vens enfrentando a maturidade? Eu tenho horror de chamar de a melhor idade, a terceira idade. Não é terceira, coisa nenhuma, é a velhice. É a velhice. Que se diz com a maior dignidade, que eu adoro dizer, não, eu sou uma velha, eu sou uma pessoa de idade. Não me chame de terceira idade, nem de melhor idade, que não é verdade. Melhor idade eu odeio. E como é que tu enfrentas a velhice que vem chegando? Muito devagar para ti, naturalmente. Pois olha, eu tenho tentado não ficar velha caquética. Sim. Tenho cuidado para ver se mantenho essa força vital que eu me sinto jovem no momento que eu tenho essa força que me impulsiona, que me faz trabalhar. O teu carisma, a tua sedução. Me faz curtir, me faz estar alegre, despertar de manhã feliz porque acordei, né? E dormir com sono, porque fiz um monte de coisa. Então, agora, e velha eu não digo, sabe? Porque eu comecei a dizer que eu estava velha e o Eduardo, meu neto, ficou muito preocupado, vai morrer. Quem é velho morre. E aí eu tenho que dizer que eu não sou tão velha. Para morrer, ainda falta muito. Olha aí, velhinho que morre, eu sou só velha. Mas, história, eu estou tentando não ser uma velha entregue à velhice, né? Ou seja, o resto de tempo... Uma coisa que... Porque as velhas de antigamente eram bem diferentes de nós, né, Ivete? Uma coisa que eu aprendi com o Rui Costureiro, numa entrevista que ele me deu. Ele disse, o chato da idade, Ivete, que a gente não pode fazer planos para daqui a 20 anos. Realmente, eu não posso fazer planos para daqui a 20 anos. Mas pode, acho que deve. Não, para 20 anos não. Mas eu posso fazer planos ainda. Eu não sei para quando, mas eu ainda tenho umas coisas que eu me devo, né? Alguns compromissos comigo ainda que eu tenho que resgatar. Sim. Agora, eu não sei se eu vou levar 1 ano, 2, e pode ser que eu morra no caminho, não sei. Sim. Não sei, mas eu tenho planos, não para daqui a 20 anos. Ivete, tu tens tempo, que eu acho assim, o maior luxo do mundo. Uma hora assim, que eu sonhava em ter tempo para ler, para ir ao matinê é bom, para ir ao cinema à tarde, para ficar com o Eduardo, com o teu neto. Tu tens tempo? Tenho. Hoje tenho. Eu não sei como é que eu vivi até agora. É um luxo. Não sei como é que eu vivi até agora, porque eu faço contas e digo, não, meu relógio não está certo, não tinha 48 horas. Porque eu fazia muita coisa simultaneamente. Hoje não. Hoje eu estou assim, eu tenho um compromisso aqui, Primeira Pessoa, que eu amo fazer. Sim. Eu tenho um programa na rádio que chama As Músicas que Fizeram Essa Cabeça. Estou te devendo essa Estás também. Estás me devendo. Devendo 2 agora. Que eu adoro fazer também, acho maravilhoso. E tenho meu consultório. Agora, o meu consultório, eu faço os horários. Então, eu deixei na minha vida 2 manhãs para o Eduardo. Segundas e sextas, o Eduardo é meu. E quando eu posso, quando ele topa, quando os pais concordam, eu ainda tenho fim de semana. Mas normalmente, assim, sagrado do Eduardo. Segundas de manhã e sextas de manhã, até a hora da escolinha. Isso é maravilhoso. Divino. Tu lês muito, Ivete? Leio muito. Tu gostas muito de ler, Gosto de ler e tenho um hábito... Se nota pela maneira como tu falas, pela maneira como tu escreves, porque a gente nota uma pessoa que lê e a pessoa que não lê na maneira de... E nota até no pescoço, porque eu tenho uma mania de ler deitada e é horrível também, isso. Então o pescoço vai ficando comprometido. Que a gente fica de pescoço. Claro, assim, as rugas da leitura. E o que tu amas, assim, ler? Que tu pegas assim, bom, esse eu vou ler com prazer e esse eu vou ler novamente. Ai, tem muita coisa que eu vou ler novamente. Tem muita coisa assim eu também, eu já estou lendo, já comecei. Não, eu não comecei ainda. Aliás, eu comecei com alguma coisa. Capitães da Areia, que eu me lembro que era um livro que eu lia, muito guria, e eu me lembro que eu economizava. Eu não queria terminar um livro que era muito bom. Esses dias eu reli, ele aguenta.
Claro que não precisa economizar, mas ele aguenta. O Quarteto de Alexandria está aqui me esperando. Eu também estou com eles. O Tatata me dizia, é muito chato esse, não vale, mas eu tá ali me esperando o Está me Quarteto de esperando Alexandria, também. exatamente. Então, Pra agora, ler eu novamente. realmente, eu leio muito assim, eu leio, sabe? De repente, cai na minha mão, eu leio. Os nossos autores aqui, eu leio quase todos, que sempre ser, que né, posso. Ivete? Sempre que posso, né, jogar na frente até. Eu também e não mais gosto assim, eu descubro o livro, sabe? Eu sou surpreendida por livros. Sim. Um autor que tu tens paixão, que tu gostas, os americanos, as mulheres, os homens. Claro que não existe nem literatura masculina nem feminina, não é isso. Mas agora a Fernanda Torres escreveu um livro, Fim, que os personagens são todos masculinos. E ela tirou de letra, né? Criando personagens. Uma coisa que me encanta na literatura é a construção da frase, é o verbo. Sabe, eu acho o Miyakoto, por exemplo, uma coisa deslumbrante. Eu leio, eu releio, eu leio um outro conto, eu digo, meu Deus, como é que pode? É uma coisa assim, até porque quando eu fazia a crônica, eu tinha a preocupação do ritmo, e eu sinto isso no Miyakoto, por exemplo. Tem vários outros autores que fazem Ele isso. me lembra Guimarães Rosa, né? Porque Sim. ele gosta muito do Guimarães Rosa. Sim. Então ele cria novas palavras. Isso tu te permites criar novas palavras? Claro. Conjugar verbos que não existem. Claro. O verbo ternurar, por exemplo, que é a coisa mais linda. Isso é lindo mesmo. Ternurar é o que todo mundo dessa casa está fazendo contigo agora. É Ivete. verdade. As pessoas te amam, tu sabes disso, as pessoas te admiram, que eu acho que além do amor, mesmo num casamento, tu tens que ter admiração. Sem dúvida. Né? Como o Milton Matos deve te admirar, como tu deves admirar Milton Matos na sua trajetória, Sem na dúvida. sua vida, né, Ivete? Acho que isso mantém a nossa história. Sim. Até porque a admiração, e eu acho que as surpresas, eu acho que é uma coisa que deixa a gente viva, e a gente tem a capacidade de se surpreender ainda, sabe? E eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito na minha relação com o Eduardo, porque o Eduardo me mostra coisas do mundo que eu já vi, mas eu não conhecia. Tu não tinhas visto com aquele olhar, jeito não é? de ver. Ou seja, eu me deixo surpreender e me deixo deslumbrar. Eu sou uma deslumbrada. Eu sou, Isso eu acho né? maravilhoso. Isso é que nos faz vivas, Sem isso é dúvida. que nos dá brilho no olhar, Sem dúvida. isso é que nos dá energia, né, de encontrar os amigos. Eu tenho amigas e amigos de todas as idades, tu também. Tu tens velhas amigas bem jovens e amigas novas, mais velhas que tu, inclusive. Tu sabe que isso é que nos deixa povoadas, né? Porque agora, principalmente, a gente está atravessando um período de despovoamento. A quantidade de afetos que estão partindo. Partiram. Né? A quantidade de adeuses que a gente está dando. Agora, se a gente tem as pessoas, amigos da idade da gente, a tendência é que eles partam. Então, os amigos mais jovens, vamos tentar manter, porque os mais jovens, pela ordem natural, não devem ir embora. Não. Embora alguns estejam indo. Né? Quando a gente se encontra, às vezes não vamos falar em quem morreu, porque as pessoas todas tão queridas que se foram, nos deixaram uma dor, mas deixam uma marca assim, a ferro e fogo. Sem dúvida. Como Josué, E acho que usando o título. Acho que este ano tem sido um ano, para o meu gosto, dramático. Atualmente, eu tenho um rádio no banheiro, eu acordo e ligo o rádio. Sim. Eu tenho medo de ligar o rádio porque eu tenho sido surpreendida de manhã com alguém dizendo, olha, morreu fulano, o enterro, não sei. Sabe? E é uma dor, é uma coisa... E tem um poema do Drummond que eu acho terrível, que diz, eu acho que conhece Sobrevivente. Sim. Tá? Eu devo reconhecer que sou sobrevivente, porque eu sou sobrevivente já. Sim. E é terrível a gente ficar despovoado, né? Outro dia, o Ibsen Pinheiro, que é uma pessoa que eu sei que tu admiras, que é um homem muito inteligente, interessante, me disse, quando a Laila morreu. E o Ibsen me deu assim uma frase, um pensamento para a gente ficar nessa primeira parte do programa, antes de pedirmos um intervalo, um brevíssimo intervalo. Essa é a primeira pessoa. Quando as pessoas morrem mais velhas, a gente diz, bom, morreu com idade, quando não sofreu, então é o outro ponto positivo, porque o que dói é morrer jovem e sofrendo. Então, quando nós cumprimos uma meta grande na nossa vida, eu acho que nós estamos assim, como se nós tivéssemos todos uma marca, um código de barras.
o meu daqui a pouco vence. Pois é, eu acho mais fácil até aceitar a ideia de ir do que de dizer adeus. Já voltamos, não estamos dizendo adeus, um minuto só. Continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, hoje com Ivete Tereza Brandalize Matos. Ela não se conforma, não foi, ninguém te traiu, foi assim uma linda surpresa e um presente que as pessoas quiseram te dar, uma homenagem. E eu, felizmente, fui escolhida para ser portadora dessa homenagem. Primeira pessoa está, você pode mandar e-mails ou encontrar primeira pessoa, @tve.com.br. Estamos no Facebook, eu já coloquei a nossa foto no Twitter, no Instagram, estamos na rede. Como é que tu vives esta rede maluca? Com cuidados, com cuidados. Tem que ter muito cuidado. Eu compartilho muita coisa, mas eu dificilmente coloco alguma coisa. Dificilmente. Sim. Mas eu compartilho muito. E eu me sinto muito bem informada. Mas eu não entro nas brigas. Tem brigas muito chatas. Sabe que eu fiquei muito surpreendida, negativamente surpreendida outro dia, quando foi colocado, eu coloquei até uma notícia, e as pessoas vieram, mas assim, destruindo E eu acho que ninguém está ali para destruir ninguém. Cada um está para dar a sua opinião, para falar o que quer, naturalmente, tem essa liberdade. Se tu estás ali, é para tu receber também uma paulada na cabeça de vez em quando. Mas eu fiquei muito surpresa, Ivete, com a crueldade das pessoas. O que tu pensas? Tu no consultório, as pessoas sendo mortas, assaltadas e etc. O que te parece esse momento na sociedade brasileira? Pois é, não é na sociedade brasileira, eu acho que o Milton tem uma frase que eu Milton vou usar. Matos. O Milton Matos, a frase eu vou usar com créditos. Certamente. O homem é uma espécie que não deu certo. Realmente eu acho que a gente não está sabendo conviver. Eu acho que nós temos um problema de comunicação muito sério. Isso a gente nota, por exemplo, muito, eu noto no consultório com casais, a comunicação parece que falam idiomas diferentes. E sempre se odeiam, por quê? Não é sempre se odeiam, mas podem chegar ao ódio. Né? Agora, o que a gente sente é que mesmo quando se amam, eles têm uma dificuldade de diálogo. Nós não sabemos mais nos comunicar. E essa história que tu falaste agora, redes, eu fico impressionada porque hoje as pessoas não falam mais, não se olham. É aqui, ó. De repente, tu vês assim, um grupo de pessoas todas assim. Exatamente. Eu não tenho esse tipo de telefone. Eu não tenho. Meu telefone é um telefone que diz que atende, tudo bem, alô, desliga. Podia ser daqueles de disco. Podia ser tranquilamente, tá? O único perigo seria que... Aliás, em casa eu tenho um de disco. Ai, que eu herdei da minha mãe, que eu adoro, de disco, funciona. Claro que o som é gozado, mas funciona. Claro. Porque eu acho que o telefone é para isso. Eu acho que eu gosto de falar olho no olho. Sim. Por exemplo, uma vez eu fiz um programa de televisão, chamava Contestação, que eu ficava de costa para o público. Me lembro. Porque eu queria ficar de frente para o entrevistado. Aqui nesse programa, a gente fica de frente. Sim. Né? Porque aí tu consegue conversar, olhar olho no olho. Aquele tipo de coisa assim que eu falo para lá e tu fala para lá. E aí, eu não vou olhar, tô olhando lá, mas pro público e eu tô respondendo para aqui. Isso é muito aflitivo. E às vezes as pessoas têm a tendência, esses programas que tem uma bancada com as pessoas se encantam não olhando para a câmera, mas olhando para a TV onde elas estão aparecendo. Para o monitor. Que tem um monitor dentro do estúdio, Exato. tem um aqui, outro aqui. Então, esse negócio de não saber controlar, esse negócio... Eu acho que a gente está formando uma espécie... Isso não existe, o que eu vou te dizer. Sim. Psicopatia social. Parece que nós estamos gerando psicopatas. E o psicopata é aquele cara sem culpa. Tu vê no trânsito isso. A pessoa obstrui a tua passagem tranquilamente. Não, e o que falam de palavrão e os gestos mais horríveis, só que eu faço de volta, hein? Eu faço de volta o gesto. Não vou fazer aqui agora. Mas eu faço de volta. Fico tão braba, porque as pessoas estão muito mal educadas. Tu não acha, Ivete? Eu acho que as pessoas agridem tranquilamente. Elas se sentem totalmente à vontade, sem culpa nenhuma, para te agredir, para passar por cima de ti. E ainda é capaz de dizer, ela viu que eu vinha vindo. Não saiu porque não quis. Não quis, idiota. Então passei por cima, matei, azar dela, ela sabia. Mas tem coisas que eu vejo na rede que me fascinam. Por exemplo, acho que foi o Inácio que colocou outro dia, um amigo, a
casa é a minha primeira escola. Não, a escola é a minha primeira casa, a casa é a minha primeira escola e a escola, enfim, dizendo que tu deves aprender, me esqueci da frase, claro, tu deves aprender e tu deves ser educada na tua casa. Claro. A escola tu vais receber também Claro. outro tipo de educação, mas os princípios éticos básicos de um ser humano, quanta gente que eu pergunto, mas será que esse elemento tem pai e mãe? Uhum. Né? Alguns políticos também tu pergunta, mas será que esse cara tem mãe? Não tem mãe. Nasceu das macegas, como dizem. Pois é, os limites, a gente tem que aprender a educar filho dando limites, né? E é chato, a criança chora, a criança briga, a criança faz manha, mas tu tem que pôr limites. Vai tirar o bico, Isso. vai tirar uma madeira, qualquer coisa. E um detalhe importante, peito. não é só para tirar o peito, é para respeitar o outro. Sabe? Aqui tu não pode ir porque aqui é o espaço do outro. E é uma coisa, quando eu te falei no trânsito, é porque isto é um delito. Quer dizer, eu fico dona do espaço como se só existisse o meu carro e eu. E eu tenho uma arma na mão. Exatamente. É um carro. Exatamente. Então, eu agrido tranquilamente. Nas redes, por exemplo, eu fico impressionada. Eu tenho uma série de amigos, entre aspas, que são meus amigos no Face, e que me surpreendem com a sua postura extremamente radical, né, reacionária, Mas aí conservadora. deleta. Aí eu deleto. Não é questão de deleto. Eles se sentem tão à vontade para me mandar isso, e mandam de novo, eu não leio. Eu já não leio mais, mas eu recebo assim, sabe, jorra, eu tenho impressão. Esses dias eu recebi a Silvia Moreira dizendo, um e-mail dizendo, todos os meus amigos são reacionários, e os meus também. Eu não sei o que aconteceu com os meus, porque é uma coisa, e eles se sentem muito à vontade para agredir pessoas que eu gosto, ideias eles estão que eu ali defendo. atrás, é o seu nome, mas eles estão escondidos ali, não é? Ideias atrás. que eu defendo, ou seja, não existe o respeito ao outro. Não existe. Ivete Tereza, que eu acho tão bonito esse nome, Ivete Tereza. Sabe por que eu sou Tereza? Por quê? Porque Ivete, quando me deram, Ivete é um personagem do Guy de Maupassant. É uma menina que está sendo educada pela mãe cortesã para ser uma cortesã. Então é o nome de uma prostituta, que será prostituta. Está sendo preparado para ser uma grande... Ivete Vargas também, Não, que tinha... grande cortesã. Só que aí os padres acharam que isso não era nome, então tinha que pôr o nome de santo junto. Então eu fiquei Ivete Tereza. Ivete Tereza, como é que passou pela tua cabeça fazer engenharia química? O meu pai, italiano, saiu daqui do Sul, foi para Santa Catarina. Em Santa Catarina, ele e os irmãos Brandalize, né, tinham um terreno, uma terra, plantavam, etc e tal. Tinha um moinho coisas, moinho farinha, faziam farinha de milho. E aí, lá pelas tantas, meu pai foi crescendo, etc e tal, criou o Perdigão. E aí, Imagina, eu, esse como nome todo boa mundo filha, conhece. vou trabalhar com quem? Com meu pai. Então, o que eu podia fazer no Perdigão? Nunca fui muito boa de matemática, nem coisa, não poderia ser entrar na administração, mas podia ser trabalhar na produção. Então, engenharia química para trabalhar com meu pai na produção do Perdigão. Tu fez, mas aí tu viste uma outra área que te apaixonava, mesmo dentro da indústria do teu pai. Não. Não? Aí eu descobri uma menina chamada Gladys Kotliarenko, que hoje é Gladys Fishman. Ai, querida. A Gladys era apaixonada por jornalismo. Ela e o Marcos, marido dela. Não depois. tinha marido ainda. Sim. Era Gladys Kotliarenko, lá no Júlio de Castilhos. Sim. Eu fazendo científico porque eu ia para engenharia. Então, não podia ir para clássico, era coisa das meninas. Tu ias para o direito? Eu ia para filosofia. Aliás, tu fizeste filosofia? Também não, fiz fizeste psicologia. ciências sociais. Fiz ciências sociais. Ciências sociais. É. Bom, aí a Gladys era apaixonada por jornalismo. E era tão apaixonada que eu comecei a me apaixonar pela paixão dela, sabe? Então, de repente, assim, na metade do científico, eu já estava encantada na ideia de fazer jornalismo e de escrever. Era crônica, era uma coisa que eu amava. Me lembro, assim, de ler o Rubem Braga, eu descobri o Rubem Braga. Ou seja, não era nem jornalismo, era escrever. Mas aí fui pro... Rubem Braga era uma paixão, é uma paixão total, até hoje. É verdade. Até hoje. Quando eu estive com o Rubem Braga numa situação de igual para igual, sabe, eu não conseguia ser igual, sabe? Sim. Aquela história, assim, nós fizemos parte de uma comissão do prêmio Habitasul,
e fomos para o Hotel Laje de Pedra, grupo de jurados, etc. E o Rubem Braga estava e eu estava. E aí, sabe, não tinha nem assunto com o Rubem Braga. Porque não... E aí o Rubem Braga foi tomar café comigo na mesa, comigo e o Milton. Borboletas. Eu não consegui comer, né? Não consegui, deslumbrada. Bom, mas eu comecei a ler e fiquei encantada no Rubem, depois o Drummond, depois, ou seja, eu queria escrever, eu queria fazer crônica. E os cronistas, não é? Exatamente, todos os cronistas. Interessante. E aí me apaixonei por isso. Mas quando eu fiz vestibular, eu resolvi fazer também ciências sociais, porque aí me dei conta que se eu ia fazer jornalismo, eu tinha que complementar o jornalismo com alguma coisa a mais. Sim. E como eu era profissão estudante, eu achei que tinha que ocupar o tempo todo. Então eu fazia jornalismo de manhã e ciências sociais por cadeiras de tarde na PUC. É bem assim. Ivete, e aí a psicologia, como é que chegou? A psicologia entrou bem depois. Dentro do jornalismo, eu fiz teatro depois. Sim, tu és uma grande atriz. O grande Ela e Milton Matos, é verdade. Bom, mas lá pelas tantas, quando o Teatro Equipe faliu, eu tive que começar a trabalhar. Teatro Equipe, olhe no Google. Teatro Equipe foi a primeira experiência de teatro. Tem um livro lindo, né? Primeira experiência de teatro profissional em Porto Alegre. Foi criado pelo Paulo José, Milton Matos, Pereio, Mário de Almeida. E eu fazia parte do elenco. Bom, mas quando o teatro fechou, eu não tinha mais mesada. Fecharam o teatro, não? Não. Não? Não. Não foi fechado? Não, a gente faliu. Graças a Deus. Porque nós teríamos sido mortos com a Revolução de 64. Exatamente. Porque nós teríamos ficado lá defendendo o teatro e os nossos amigos. E a gente tinha aquela coisa, o destemor do jovem, que não é coragem, é destemor. Nós teríamos enfrentado polícia, militares, etc. Então, acho que nós fomos salvos pela falência. Tá? Sobrevivemos graças à falência. Bom, mas aí, então, eu tinha que trabalhar, fui fazer jornalismo. E dentro do jornalismo, eu fui fazer relações públicas, um trabalho que era da Gladys Fishman, que ia morar em São Paulo com o Marcos e que me cedeu o lugar dela na Standard Propaganda. E eu cheguei na Standard para fazer relações públicas, embora eu fosse formada em jornalismo, que me dava direito a relações públicas e propaganda Publicidade também, e propaganda. Eu não sabia nada. Então, eu passava noites estudando para fazer um plano de relações públicas. E relações públicas, as ganhas, com plano, não era assim picadinho relations. E aí eu resolvi fazer o seguinte, vou fazer o curso de psicologia para estudar psicologia social, para saber como alcançar o público que eu quero alcançar. Aí dentro da psicologia, é evidente que eu me apaixonei pela psicologia clínica. Né? E aí já estava me submetendo à terapia, e aí achei que eu tinha que ir por aí, por esse caminho, e fui para a psicologia clínica. E hoje tu és uma psicóloga, além de jornalista, etc. Só eu não te perdoo tu não continuar escrevendo, Ivete. Isso é imperdoável. Tu és um primor de cronista. Pois é, agora eu sou uma pessoa que escreve por obrigação, sabe? Eu tinha até um outro jeito de andar na vida, um outro jeito de ler jornal. Quando tu lês o jornal procurando um assunto, quando tu andas pela vida procurando um assunto, tu anda com umas anteninhas assim, sabe, para coisas miúdas, para coisinhas pequenininhas, porque aquela coisinha pequenininha é que tu vais abordar de um jeito único, né? O resto todo mundo abordando, tinha que achar. Depois que eu parei, e aí não tem jornal. E aí eu fiquei, sabe, não tinha para quem escrever, não tinha, na época não tinha internet, agora tem internet. Mas agora eu estou preguiçosa. Claro, agora eu estou preguiçosa. Tem uma hora que a gente se dá o luxo de parar de fazer coisas, de não se cobrar tanto, né? Porque as pessoas têm, Ivete, até tu como psicóloga e também como mulher, como mãe, como avó maravilhosa que tu és, as pessoas têm uma tendência assim a jogar no outro toda a sua felicidade. Eu jogo em cima de ti, ai, pois é, ele não me fez feliz, ou ela não me fez feliz. Uma leitura desse comportamento. Pois é, não, tem muita gente que faz isso, né? Que faz o seu crescimento no outro, que faz as suas realizações no outro, tu joga isso no teu filho, joga isso no teu marido, e aí o teu filho te decepciona. Ele não é aquilo que eu quero, ele não é ele te advogado. Decepciona não porque a expectativa que tu criaste não tem nada a ver com a realidade dele. Né? Eu acho, quer dizer, eu aprendi a me apaixonar pelas minhas coisas que são minhas. E eu me apaixono com facilidade, eu sou apaixonada por cerâmica. É verdade, tu fazia cerâmica, me apaixonei cadê? por vidro. Cadê o vidro? Mas agora eu tenho que distribuir meu tempo e ficou faltando para cerâmica. O vidro ficou faltando espaço. Eu tinha um ateliê que eu dividia com outras pessoas,
Mas como era uma coisa assim, era um hobby, né? Eu não vendia meus vidros. Quando as pessoas desistiram daquele aluguel, daquela coisa, eu também desisti do vidro. Sim. Mas está de pé, eu tenho um forno em casa. Porque a Ivete fez, eu fazia no IASES, onde trabalhei, umas exposições, que eu comecei como secretária, como tu disseste, depois eu fui diretora da Galeria de Arte e fazia eventos. E eu tenho até hoje, eu tenho 2 obras tuas, uma flor de cerâmica, que se põe uma vela dentro, e uns castiçais de vidro, que tu fizesse para uma exposição que tinha no IASES sobre luzes. Que tu inventavas. Inventavas, me convidavas. Isso mesmo. Não, eu adorava fazer, adoro fazer. Então, e tu não sente falta sinto. Dessa coisa manual? E me apaixono, por exemplo, de cerâmica, eu fazia no ateliê. Né? Eu não tenho esse espaço para fazer em casa. Mas era uma coisa assim, sabe, eu dizia, é como namorado do meu tempo, que a gente não podia levar para casa. Sim. A gente namorava às quartas e sábados. Claro. Né? E namorava no portão. No portão. Então, sabe, era aquele namorado que eu encontrava lá no ateliê e eu não podia levar para casa. Tudo que eu queria era poder levar para casa e continuar trabalhando nele. Tu fosse muito namoradeira? Não. Não, eu te disse, eu era... É que o meu tomate está vendo, é por isso. Não, meu tomate conheceu e ficou amigo dos meus namorados. Ai, eram tão amor. poucos que dava tempo dele ficar. Não, eu fui uma estudante profissional, entre aspas, porque eu estudava de manhã, tarde e de noite. Eu fiz o curso de arte dramática de noite. Então, de manhã, jornalismo, de tarde, ciências sociais, de noite, arte dramática. Então, realmente, eu não tinha muito tempo para namorar. Eu tive um namorado em Videira, onde eu passava as minhas férias. Onde tu nasceste? Onde eu nasci e onde eu curtia, sabe? Todas as minhas saudades, as minhas coisas, eu ia para lá. Enquanto a minha família morou lá, eu me nutria em Videira. Tu és uma menina, uma mocinha do interior, portanto. Bem do interior, bem do interior. Eu acho uma característica bárbara. Ou seja, uma pessoa que conheceu a liberdade que a criança tem no interior. Sabe? Aquela coisa de sem medo, portas abertas, andar de bicicleta de noite. Brincar de roda... Sentar na frente. Exatamente. Brincar de roda na rua, na frente. Jogar bola com os guris. Brincar de mocinho bandido com os guris. Porque eu tinha primos, então eu podia brincar. Eu era mocinha. Era mocinha, quer dizer, não interessa quantas meninas tinham. A mocinha era eu. Claro, sempre. Então, sabe, isso aqui é uma coisa de conhecer a liberdade. E é uma coisa que eu estranhei muito quando eu vim para Porto Alegre, porque eu vim interna. E eu odiei o internato. Eu odiei... Fosse interna onde? No Bom Conselho. No Bom Conselho. E eu digo muito... Tinha que tomar banho de roupa? Não, já não era mais. Não, já não era assim. Porque tinha que tomar banho de roupa. Não, mas tinha uniforme. E banho, a gente ia pro banho, tocava uma campainha, tu entrava na banheira, tocava a campainha, saía da banheira. E eu sempre ficava lá, não conseguia tomar banho tão depressa. Então, sabe, eu ficava e não perdia o lanche da tarde porque estava trancada no banheiro. Eu fui durante 2 anos e meio muito infeliz. Consegui ser expulsa. Eu briguei com a madre de dedo em riste, ou seja, eu aprendi a desacatar a autoridade. Era Maria Benícia na tua época, não? Não, a Benícia era minha regente. Era irmã. Era a madre de Etilde. Era uma coisa grande, grande, e que fazia assim pra gente. Aí eu fiz assim pra ela. Claro. Eu desacatei a autoridade antes, foi o exercício, que depois eu pratiquei aqui na época da Redentora. Pois nós vamos fazer um outro pequeno intervalo, este é o Primeira Pessoa, onde nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Ivete Tereza Brandalize Matos. Fica aí. Este é o Primeira Pessoa, nós estamos conjugando verbos na primeira pessoa com a Ivete Brandalize, que eu adorei, eu sabia o nome dela naturalmente, mas eu tinha esquecido do Tereza, que eu acho tão forte, tão bonito, Ivete Tereza Brandalize Matos. Ivete, tu já disseste que és uma menina do interior, tu chegaste em Porto Alegre, te deparaste com um movimento revolucionário que acontecia em teatro aí logo no começo dos teus estudos na universidade, etc. E tu já conhecias uma, digamos, madrinha nossa, que é a Célia Ribeiro? Não, eu conheci a Célia no teatro de equipe. Grande jornalista, grande mulher, amiga querida. Maravilhosa. Quando a gente fez o teatro de equipe, o Pascoal Carlos Magno, que era uma coisa gloriosa, que nos ajudou de todas as maneiras. Foi diretor do Teatro da Bahia, fez movimentos de teatro no Brasil inteiro. O Pascoal sugeriu que a gente vendesse cadeiras, para poder ter dinheiro, fazer dinheiro para o teatro.
Então, eles lançaram assim, cadeiras para pré-estreia. Então, pagavam um X e tu tinha direito à cadeira sempre na pré-estreia. E a Célia Ribeiro trabalhava no jornal A Hora. E encampou a ideia e fotografava as pessoas comprando cadeira e punha na contracapa do jornal A Hora. Nós tivemos maravilhosa. Nós tivemos tantos compradores que tínhamos que fazer 2 pré-estreias. Ai, que maravilha. Porque isso graças à Célia. A Célia tinha feito teatro, a Célia nos deu a Ela maior... fez o teatro de equipe também ou não? Não, a Célia fez o teatro... Foi antes do teatro, bem teatro antes. estudante, eu não sei muito bem. Sim. Ela fez, eu sei que fez Nossa Cidade... eu acho que fez Nossa Cidade. A Bíblia Quebrada, não? Não, isso foi a Lilian Lemmertz. Ah, Lilian Lemmertz. A Lilian Lemmertz, que fez teatro universitário. E o teatro... Mãe de Júlia Lemmertz, grande atriz. É. O teatro, casada com o Linneu Dias, com teatro universitário. O teatro de equipe, ele pegou pessoas do universitário, pessoas do teatro estudante. O Mário de Almeida, que veio convidado de São Paulo para dirigir. Olha... O teatro universitário tinha dinheiro para buscar um diretor. José Abujan era do equipe? O Abujan era universitário. Universitário. José Abujan. Não, Antônio. Perdão, José é o filho dele. Antônio Abujan. Antônio Abujan. O filho dele é André. André, errei tudo. Os Abujan. Isso. E Belinha. Belinha, que infelizmente nos deixou, né? Foi a mulher dele maravilhosa. Bom, o Abu foi fantástico. Eu comecei com o Abu. O Abu estudava filosofia, eu acho, alguma coisa na PUC, onde eu fazia ciências sociais. Como eu fazia por cadeiras, eu assistia uma aula e ia para o bar, assistia outra e ia para o bar, porque eu tinha a tarde inteira fazer 2 cadeiras. O Abu Jama me encontrou no bar e disse, quer fazer teatro? Eu disse, quero. Nunca tinha feito teatro, nem sabia o que era. Aí nós montamos, ele estava montando um espetáculo, uma peça curta do Tennessee Williams. E aí eu com a Ieta Moreira... Ieta Moreira. Tia de Silvia. Tia de Silvia. Tia de Silvia Moreira. Tia de Silvia Moreira. Ieta Moreira, que fazia parte do teatro universitário. Então, a gente fez 3 peças curtas. Era O Caso das Petulias Esmagadas, teatro... uma outra coisa do Murtinho dirigindo. Sim. Enfim, eu não me lembro direito, eram 3 espetáculos curtos. Irmão de Rosa Maria Murtinho. Exatamente. Tu sabe, é todo parentesco. É que tu viveste com eles, né, em São Paulo, né? Tá, eu comecei com o Murtinho e com a Bujanra. E depois, então, passei a integrar o teatro de equipe. Sim. E o teatro de equipe fez movimentos revolucionários. Tanto que depois as pessoas, com medo de tudo que estava acontecendo na política brasileira, foram embora para São Paulo, foi o Pereio, foi Fernando Peixoto Italanandi. Não, tudo isso foi antes. Foi antes? Mas foi depois do 61. 61, que foi assim, o Teatro de Equipe foi um centro realmente de resistência durante a legalidade, extremamente importante. Era o hino da legalidade. Exatamente, Lara de Lemos e Pereio. Era lá no Teatro de Equipe que se reuniam os intelectuais que bolavam as frases, as coisas de efeito, os artistas plásticos que faziam as faixas. Enfim, era o centro agregador de artistas intelectuais daquele momento em Porto Alegre. Bom, depois disso, nós tínhamos um contato muito estreito com o Teatro Arena de São Paulo. Então, o Teatro Arena vinha e convivia com a gente ia convivia com eles, etc. E aí eles descobriram Paulo José, etc. e tal. Paulo José foi convidado, nós estávamos montando Uma Mulher e 3 Palhaços. Quando ele foi convidado, o Teatro de Equipe estava funcionando, tudo bem, ele foi embora, foi para São Paulo. Ele foi para o TBC, ou Oficina? Ele foi para Arena. Arena, exatamente. Para a Oficina foi o Fernando Peixoto, mais tarde com o Italanandi. Com o Italanandi, isso. Mas isso mais tarde. Foi aí que eu passei a conviver com essas pessoas, já em São Paulo, em 63, isso. 64. E o Pereio foi depois. Depois o Pereio foi, não me lembro com quem que o Pereio foi. Sim. E quem foi com a Cacilda foi a Melinha Bittencourt. Melinha Bittencourt, que trabalhou aqui nessa casa. Exatamente. Melinha, no teu tempo. Mãe de Solange. Aí tu sabe todas as... E o pior, Tânia, te dá conta que a gente conhece as mães e os pais. Aí é que não os filhos. Exatamente. E Ivete, chega um momento que a gente pode fazer assim, todas as perguntas, quantos anos tu tens, etc. Ontem eu estava num evento e encontrei uma moça e eu gostei tanto de olhar no rosto dela, ver assim, umas feições, dava uma paz. Aí eu perguntei, como é teu nome? O que é que tu fazes? Aí ela começou a me responder e eu vi que realmente ela fazia acupuntura, era quiropraxista, então eu vi que ela tinha uma profissão sensível. Tu ainda tens problema assim, de fazer pergunta para as pessoas ou tu não tens mais medo? Eu nunca tive.
É verdade. Eu acho que eu tenho um negócio de repórter, sabe? Eu digo que eu sou uma perguntatriz. Os meus filhos, inclusive, morrem de vergonha, porque eu paro. Se eu vejo um evento, eu paro, o que houve, o que aconteceu, o que é, por que saiu. Eu também. Na rua, pergunto, o que foi, o que houve ali? Pergunto. O que está acontecendo? E uma outra coisa, eu acho que a idade está me dando uma liberdade. Isso eu acho fantástica. Não é tá me dando, eu acho que dá para todo mundo. Quer dizer, tu está muito mais livre. Quando a gente é jovem, tu está preocupada com o que teu pai acha, que tua mãe acha, que tuas amigas acham. Quando se o teu cabelo também, você faz quando casa, tem um marido, tem um filho, até filho. Né? O filho tu não pode dar vexame, porque o filho não gosta. Depois de uma certa idade, tu fica tão à vontade para fazer o que tu tens vontade, o que te parece adequado para ti, o que te dá prazer. Então, se tu quer perguntar, está curiosa, vai lá e pergunta. Os meus filhos se encolhem. Eu vou lá e pergunto. Eu também. Sabe? E eu sou uma curiosa. E já puxo conversa, tu também, né, Ivete? Não sou muito de puxar adoro puxar conversa. Não puxo muito. Mas eu quero saber o que está acontecendo. Isso eu quero saber. Certo. Tu tem medo do quê, Ivete? Do escuro. Que engraçado. Sério, eu tenho medo do escuro. Eu durmo com uma luzinha acesa. Que engraçado, Ivete. E o Milton teve que se acostumar com a luzinha acesa. Claro, Eu gosto. E tu tens essa mania do rádio, eu sei porque eu também tenho de estar ouvindo constantemente a rádio. Isso, não sei se nos traz a infância, que nós não tínhamos TV quando éramos pequenas, né, Ivete? Bom, eu acho que eu gosto de fazer rádio. Eu tive durante 20 anos uma crônica. Tu tens um programa, perdão te interromper, aqui na TV, na FM Cultura, Tenho, né? sábados ao meio-dia, adoro aquele programa. As músicas que fizeram essa cabeça. Estou devendo essa para ti. Mas eu tive durante 20 anos um comentário em rádio. E rádio é uma coisa muito interessante, porque a pessoa que ouve um comentário teu, ou ela se interessa ou ela muda. Se ela não se interessa, ela muda. E se ela se interessa, ela se comunica ou para completar, ou para discordar. Sim. Tá? Ou para questionar. Ela se comunica, tu te comunica por rádio. E hoje facilmente comunicável. Exatamente. Né? Manda um e-mail, manda um. E rádio Twitter, qualquer coisa. A gente cria uma intimidade porque tu entra no banheiro, tu entra na cozinha, tu entra no carro. Né? Tu estás com a pessoa onde a pessoa está. Exatamente. Né? Tu fazes rádio também, rádio é uma beleza, adoro fazer rádio. Muito de fazer adoro. Rádio. Então, rádio eu gosto por isso. E outra coisa, o rádio me mantém informada. Sim. Né? É engraçado, Ivete, tem uma passagem na tua vida de censura que as pessoas assim não se importavam com o que tu escrevias, mas se importavam com o que tu dizias no rádio, com a entonação que tu davas e com os olhares que tu davas na TV. Como é que tu sabe disso? E eu sei tudo da tua vida. É verdade, é verdade. Teve um momento em que eu era convidada, eu tinha um comentário em televisão e tinha um programa de rádio, um comentário também. No rádio, o Flávio Alcaraz, que era diretor comercial, que tinha me convidado para ir para a rádio, pôs o Omelete a me censurar. Então, eu gravava Osmar antes Melete. que o Omelete ia estar muito pesado. E eu me lembro assim, eu era muito guria. Teve um dia que eu tive um acesso de choro, assim, as lágrimas pulavam, de braba. Eu disse, mas eu não posso fazer nada, você não me deixa fazer nada. Então, por que eu estou fazendo aqui? Olha, eu tive um chilique. Mas na televisão, um cara, no Paraná 111, 1111. Avenida Paraná 1111. Sim, que era a Polícia Federal. Ai, como me chamavam para ir na Polícia Federal. E ele dizia assim, a senhora olha de um jeito estranho. Eu digo, eu sou míope. E as suas pausas, eu digo, eu sou tabagista, eu tenho que fazer pausa para respirar. Sim. Aí lá pelas tantas, eu fazia psicologia então, o curso. Sim. E eu dizia assim, olha, hoje eu não posso, eu me perdoe, eu tenho uma sabatina. Eu vou amanhã, eu já respondo 2. E lá pelas tantas, o cara que se chamava Lauro, o cara começou a entender que eu fazia mais na gozação. Sim. Do que eu não era tão perigosa. Que tu era mais assim. Louca do que perigosa. E aí, louca no bom sentido. Eu até perguntei assim, por que e o que eu escrevo? Ele disse, não, que as pessoas que leem a senhora já têm opinião formada. Perigo são as pessoas que ouvem a senhora e veem a senhora. Sim, porque a Ivete dava uma pausa, fazia um olhar, né, e pausava, e isso era uma coisa muito interessante, eu acho muito inteligente. E não dizia nada, e eu dizia, Lauro, eu não estou dizendo, tu estás ouvindo uma coisa que está na tua cabeça, eu não estou dizendo nada. A pausa, né, o olhar, eu não disse nada. Então aí ele começou a me ensinar, que eu, em vez de dizer o nome das pessoas, que eu tinha que dizer as autoridades da fazenda, as autoridades, não sei o quê. Mas eu não podia, por exemplo, uma vez eu disse que o presidente da República tinha desfraudado a bandeira, não sei o quê. Disse, não, você não pode fazer isso, mas desfraudou.
Não, ele não desfraudou, mas desfraudou quando ele fez o gesto. O gesto é desfraudar, independência ou morte. Eu ficava nesse tipo de discussão. Mas como eram burros os censores? Só me diga. Eu acho que esse não era burro. Eu acho que esse se deu conta que eu era muito mais... Eu fazia muito mais para indicar do que... Mas o pessoal de teatro mesmo fazia, quando tinha que fazer uma apresentação da peça inteira, completa, com luz, com música, etc. Isso, todo mundo, músicos, atores, até balé, eu acho que tinha que fazer para censura, era mesmo. E aí as pessoas faziam assim, não davam ênfase em alguma frase e passava, claro. Depois, mas isso não pode. Mas o senhor não veio assistir, não deu o alvará? A doutora Solange, lembra da doutora Solange? Famosa da censura? Agora, sabe que escrever, a gente escrevia tão nas entrelinhas que lá uma vez eu recebi uma crônica, uma carta elogiando a crônica, assinado Jovens da Arena. Eu disse, mas o que eu fiz? O que eu disse? Aí fui reler a crônica. Estava tão nas entrelinhas a minha intenção que eu me perdi nas entrelinhas. Sim. Ou seja, deu para entender outra coisa contrária àquilo que eu estava querendo dizer. Eu me lembro de uma música do Chico que ele fez para o Gás, eu acho. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, né? Porque a filha do Gás uma vez disse que gostava do Chico Buarque. Então, assim, tinha que dar, e às vezes era até muito interessante isso, porque tu dependias do teu talento, da tua perspicácia, da tua, né, da tua sensibilidade até para transgredir e fazer algumas coisas. Um jogo, né, de metáforas. Era o destemor, né, Ivete, como tu disseste. Sem dúvida. Destemor. A coisa que eu mais adorei na minha vida foi ter guardado, escondido na minha casa, os atores do Teatro Oficina, quando eles rebentaram o Teatro Oficina. Eu soube. Mas tu vês que isso era muito perigoso. E eu adorava sair de lenço na cabeça, vestida de russa, em São Paulo, dando recados para as pessoas. Assim. E uma amiga minha dizia que diziam que o sonho dela era ser presa, porque só tu nunca foste presa, não é, Ivete? Não. Eu fui caçada. Foste caçada. Mas eu fui caçada até porque, na época, havia um abuso de autoridade. Ou seja, tu não podia te queixar para ninguém, as pessoas abusavam. Se elas não gostavam da tua cara, elas davam um jeito de te tirar do emprego, te denunciavam. E eu tinha... Eu me lembro bem disso. Virgem Nossa Senhora, como era? Era uma coisa impressionante. E, por exemplo, na Difusora, tinha um programa na Difusora, um comentário na Difusora. E, de repente, me telefonaram e disse, não vem hoje. Não vem nunca mais. E só que um detalhe, ninguém te dizia por quê. Eu disse, tudo bem, mas... A gente desconfiava, né, Ivete? Desconfiava, e o pior é que às vezes a gente desconfiava errado. O verbo desconfiar aí, né? Eu desconfio. Aí assim, quem é que esteve aqui ontem, quem é que esteve aqui hoje, quem é que pode ter me tirado daqui? Porque havia um abuso assim, quer dizer, de repente eu não gostava da tua cara, chegava lá pro diretor da estação e dizia assim, demita. Mas por que eu vou dizer? Demita. Ou então, no meu caso, se você não demitir, fiquei sabendo muito tempo depois... Aliás, eu devo dizer isso. Durante muito tempo as pessoas achavam que tinha sido Vilela que era prefeito e que eu criticava muito. E o Vilela só me dizia, não fui eu, mas nunca, o Vilela sabia quem tinha sido. Eu fiquei sabendo muito tempo depois. Foi uma decepção para ti? Foi melhor não ter sabido ou não? Não, foi melhor saber, claro. E até dizer para o Vilela, desculpe, eu não sei se eu te agradeço ou se eu te critico, porque tu foste tão bacana com aquela pessoa que tu não me contaste. Agora, tu me impediste de brigar com ela. Né? Que é uma pena. A pessoa morreu e tal, não adianta mais nada. Então, que Deus a tenha. Mandei rezar uma missa. Falando que Deus a tenha, eu não consigo entrar aqui nesse estúdio também sem me lembrar do Tatata, que também foi tão teu amigo. Muito. Eu só queria assim, porque eu sinto muitas saudades dele, eu sinto uma falta dele. Ele era o meu Google de verdade, sem precisar entrar na internet, eu telefonava para ele, conversamos horas. O que o Tatata te deixou marcado, assim? Ele sempre chamava a gente pelo sobrenome. Brandalize, não é? O Brandalize e o Tatata, nós fizemos um espetáculo para um festival que o Pascoal Carlos Magno organizou em Brasília, no ano da inauguração. E nós fizemos um espetáculo, uma peça do Prévert. Chamava Uma Família Bem Unida. Prévert. Isso.
E eu tinha um papel maravilhoso. Eu entrava em cena com um mantô e, de repente, me virava de costas para o público e dizia, olhe-me, Gaspar Adolfo, estou Gaspar Adolfo. nua debaixo deste mantô. Olhe, com tudo isto, o Tatata fazia um zoavo, um cara fantasiado de zoavo, homossexual, no espetáculo. E me roubava a cena. Eu no proscênio, ele lá atrás cheirando uma rosinha e me roubava. E foi divertidíssimo. Nós fomos para Brasília juntos, montamos o espetáculo lá. Depois fomos para Arcozelo, que era a fazenda do Pascoal. Sim. E depois fomos para Belo Horizonte montar o nosso espetáculo lá. Uma pena, e o queria Tatata é uma tanto companhia maravilhosa. Que tivesse divertidíssima. ficado uma biblioteca com o nome dele, alguma coisa no nome dele, foi uma lástima. Tu tens livros dele, né? Tenho, eu fui Conseguiste comprar, eu fui no claro. sebo, eu fui ali no sebo da Ladeira e comprei os livros dele. Quando eu cheguei lá, estavam todos atirados no chão. Foi Também comprei alguma coisa. Uma cena dantesca. Ivete Brandalize, nós vamos fazer um outro intervalo. Não, nós vamos terminar, Tânia. Ah, é? Olha, eu não sei, eu adorei. Nós vamos terminar. O tempo de programa eu sei. Eu queria continuar. Tu ficaste dona do programa, mas o tempo eu sei. Não, tu és dona deste tempo, tu és dona desta casa. Primeira pessoa, adorei, Ivete. Adorei esse convite. Eu queria agradecer para as gurias todas, os meus amigos. Não vou citar o nome de ninguém, depois eu esqueço, me magoa. Mas foi uma oportunidade rara e linda de estar contigo. Eu te admiro tanto, eu te aprecio tanto. E eu Muito também. obrigada. Querida, muitíssimo obrigada pelas flores. E olha, realmente vocês me surpreenderam, eu fiquei emocionadíssima. Eu também. E eu não sei se eu estou braba. Não tá, não Eu estou tá. realmente emocionada. Agora tu me deves a entrevista. Ah, vamos esperar um pouco para as pessoas, senão não... Eu estou há muito tempo fora da TV e é a primeira vez que eu venho numa televisão depois que eu saí da TV. E eu estou muito contente que foi junto contigo. Querida, muito obrigada. Um beijo, um beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada a vocês também que nos acompanharam aqui, né, e que tiveram que conjugar verbos comigo dessa vez. Boa noite.